vai saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Olá, bom dia, que Deus abençoe, a sua casa, a sua família, que essa terça-feira, dia 8 de abril, seja uma terça-feira de portas abertas, seja uma terça-feira de boas notícias, de boas novas para os que creem. Nós já vamos lhe convidar para uma oração, para uma prece, para juntos unirmos a nossa fé e falarmos com quem resolve. Vamos falar com quem pode realmente mudar toda e qualquer situação. Eu já tenho aqui a minha caneca com água preparada. Você pode preparar aí também um copo com água, uma caneca com água. Uma vez essa água consagrada, energizada, onde ela chegar ou em quem ela chegar, chegará o sobrenatural. Existem coisas na sua vida que só o poder de Deus, só o poder de Deus que muda a mente, coração de uma pessoa, só o poder de Deus para curar o que o médico desenganou, só o poder de Deus para abrir a porta que se encontra fechada, lacrada. Você não é displicente, negligente, preguiçoso. Você dorme tarde, acorda cedo, você luta pra caramba, mas você não consegue progredir, você não consegue prosperar. Então só o poder de Deus para trazer para as tuas mãos essa vida abundante, essa vida próspera que Ele promete. Existem áreas e coisas que você mesmo diz, é só Deus para mudar, não é? Mas às vezes a pessoa diz só Deus, como se Ele não resolvesse, num ar assim que não tem jeito, mas Ele é especialista no sobrenatural. Porém, Ele não vai fazer o sobrenatural acontecer de forma automática. Ele não disse assim, espera que eu vou até você. Não, Ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando nós nos tornamos para Ele, quando nós nos voltamos para Ele, aí sim, esse milagre acontece. Então, eu estou lhe chamando para essa oração, não para mudar de religião. Nosso Deus é maior que religião, é maior que placa de igreja. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Então, escreve aqui o seu nome, o nome do familiar para a oração. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, não custa, não paga para fazer isso, é só clicar em inscrever-se aí no canal. Prepara aí a sua água e nós vamos falar com Deus. Nós vamos determinar que este dia seja de respostas, que esse dia seja de vitórias. Você tem aí uma dor, essa dor vai sair, essa depressão vai acabar, essa angústia, ela será aniquilada. É isso mesmo, o poder de Deus vai se revelar a você. Se possível, feche os seus olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui estamos iniciando mais um dia na Tua presença, considerando a Tua grandeza, considerando a Tua palavra, considerando a Tua majestade. Nós reconhecemos, meu Pai, o quanto somos pó, o quanto somos cinzas, o quanto somos pequeninos, o quanto carecemos da Tua intervenção. O Senhor é o Deus do sobrenatural. O Senhor é o mesmo Deus que multiplicou os pães e peixes. O Senhor é o mesmo Deus que multiplicou o azeite, que multiplicou a farinha, que abriu o mar vermelho.
O Senhor é o mesmo Deus que fez no passado tantas maravilhas. O Senhor não mudou, não. A tua palavra não caducou, não. Então agora, meu Deus, faça resplandecer a luz do teu rosto na vida dessas pessoas. Eu não sei o que essa criatura, o que essa pessoa necessita, carece, o que ela precisa, mas eu sei que um toque do teu poder muda tudo. Um toque do teu poder transforma tudo. Então agora, meu Deus, cura essa pessoa que está enferma. Coloca fim nessas dores, nessa infecção, nessa enfermidade. Abra os caminhos para essas pessoas que não estavam conseguindo prosperar. Meu Deus, abra os céus e derrama as tuas bênçãos na vida dessas pessoas. Nós estamos aqui considerando a tua grandeza, reconhecendo o seu senhorio. Nós precisamos, meu Deus, dos teus cuidados. Então, abençoa essa família, abençoa essa casa, guarda, proteja os nossos familiares, proteja, meu Deus, as crianças. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos blinda. Então vem, meu Deus, agora e abençoa esse dia, que esse dia seja de boas notícias, de portas abertas, de novidades, de vitórias para o teu povo. Honra, meu Deus, aqueles que estão te honrando, aqueles que vêm semeando nessa obra, que eles possam colher multiplicado, a 100, a 60, 30 por 1. Eu peço, meu Deus, que a tua luz resplandeça agora na vida dessas pessoas, de tal maneira que onde houver um mal, que ele seja agora expulso, que ele seja agora aniquilado. Eu ordeno agora toda opressão, depressão, amarração, todo mal, em o nome de Jesus, sai agora. Seja livre, seja liberto, seja curado. Receba força, minha amiga, meu amigo. Receba paz, receba vida. Oh, meu Deus, abençoa os inscritos aqui no canal. Abençoa todas as pessoas que têm os nomes aqui incluídos aqui na oração. Que a água que ela preparou seja consagrada, energizada. E eu beber agora dessa água, que essa pessoa receba saúde física, saúde espiritual. Abençoa esse país, meu Deus. Toca, meu Deus, no legislativo, no executivo, no judiciário. Que prevaleça a tua misericórdia. Que prevaleça a tua misericórdia, meu Pai. No judiciário desse país, no legislativo desse país, no executivo desse país. E que de fato, meu Deus, a tua palavra, ela venha se realizar, se concretizar na vida dos que creem. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, respira fundo, receba paz, receba vida. Você não está sozinha, sozinho não, Deus está aí contigo. Ele enxuga as suas lágrimas, Ele te socorre, Ele segura nas tuas mãos, Ele te ajuda. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no sobrenatural. Se tinha uma dor, procura, mexe, anda, faz o que você não podia fazer. O Deus vivo toca em você agora. A dor desaparece, a angústia vai embora. Porque onde chega a luz, as trevas não podem prevalecer. Onde chega a luz, o mal não pode prevalecer. A igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas, 1744. Esquina com Araguari, quase em frente ao Colégio Santo Agostinho. Você pode começar nessa quarta-feira uma nova etapa com Deus. Às 8 da manhã ou principalmente às 7:30 da noite. Eu não estou lhe chamando para mudar de religião, não. É para mudar de vida. É para mudar de condição, de situação. Às 7:30 da noite a gente transmite a reunião também ao vivo aqui pelo canal no YouTube. Você que mora em outro estado, país, cidade distante, você pode participar virtualmente conosco às 7:30 da noite. Tá bom? Nessa quarta-feira nós temos
o culto também na sexta-feira da limpeza espiritual, quebra da maldição, cura dos vícios, solução de problemas antigos, no mesmo horário, 8 da manhã e 7h30 da noite. E aos domingos, às 8 da manhã, aquele culto que é para transformar a sua vida e transformar a sua família. Inclusive, nesse domingo, teremos a Santa Ceia, aquela cerimônia que vamos nos assentar pela fé à mesa com o nosso Senhor Jesus. Tá bom? Você é o nosso convidado. Eu vou deixar aqui uma sugestão de pregação, de reunião, porque quando você espiritualmente está forte, você ganha imunidade contra o mal. Então, se você puder ficar mais um pouco e ouvir essa palavra, essa mensagem, você só vai ser beneficiado. Se você não puder ouvir agora, ouça depois. Por isso é importante você estar inscrito no canal, porque aí você também sempre será notificado quando a gente estiver aqui ao vivo, ou quando tiver um novo vídeo, você vai ser notificado. E se você quer receber os links das reuniões que a gente realiza aqui, pelo WhatsApp, é só você registrar o nosso número. Manda um oizinho aí, minha esposa que responde, e pede assim, escreve assim, eu quero receber o link das reuniões. E aí você vai ser cadastrado aqui na nossa lista de transmissão. E sempre que a gente estiver ao vivo, você vai receber aí no seu WhatsApp o link. Mas você tem que salvar esse número, tá? 0 operadora 31 99740 7305. Aí você tem que salvar aí também nos seus contatos, senão você não consegue abrir o link. Mas salva, manda aí no nosso WhatsApp agora, para não esquecer, já manda agora um oizinho e coloca assim, eu quero receber os links das reuniões, que aí nós vamos cadastrar você aqui também, tá bom? Então que esse dia seja de vitórias, seja de bênçãos, ser tu uma bênção, em nome de Jesus. Bom dia. 6:17 diz assim, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Você vai terminar de ouvir essa pregação sobre Ruth. Eu tenho certeza que se você não leu, você vai sair daqui com vontade de ler os 4 capítulos do livro de Ruth. Que a história do livro de Ruth se resume a 4 capítulos. Mas a história de Ruth, ela não começa aqui nesse versículo 16 e 17 do capítulo 2, quando ela estava na roça, apanhando espigas. E alguém disse que deveriam deixar algumas espigas no caminho para que ela apanhasse essas espigas, para que ela recolhesse essas espigas. A Bíblia, ela começa falando sobre o livro de Ruth, que havia uma fome na terra de Belém. Outras versões vão dizer que tinha rumores de fome em Belém. Belém significa casa do pão, casa da provisão. Nós entendemos casa do pão como padaria. E numa padaria não falta pão, não falta alimento. Numa padaria tem o que comer. Belém significa a casa da bênção. Belém significa a casa do pão, da provisão. Belém significa a casa da abundância, da fartura, terra abençoada. O marido de Noemi, ele chama-se Elimeleque. Eles são judeus, eles habitam em Belém. Eles habitam na casa da bênção, eles habitam na terra da bênção, eles habitam na terra da provisão, eles habitam na padaria de Deus. Se houve um rumor de fome, se houve fome,
E eu habito na terra da bênção. Eu habito na terra da provisão. Se porventura houver fome, Deus manda o maná do céu. Se faltar comida, Deus vai mandar o maná do céu. Se faltar água, Ele vai fazer sair da rocha. Porque eu estou habitando na terra de Belém, eu estou habitando na casa da bênção, eu estou habitando na terra da bênção. O habitar na terra da bênção, o habitar em Belém, é justamente a pessoa que vive debaixo da proteção de Deus, é a pessoa que vive debaixo da direção de Deus. O habitar na terra de Belém ou na terra da bênção é a pessoa que decidiu andar com Deus, ser fiel a Deus, ainda que surjam rumores de fome. Esses rumores de fome, essas ideias de que virá a fome, maldição, problema, fracassos, derrotas e etc. Isso é uma mentira de Satanás, porque na terra da bênção, na terra da provisão, na terra do pão, se faltar comida, Deus manda do céu. Se faltar água, Deus tira da rocha. Mas Deus providencia o sustento, o socorro para aqueles que servem a Ele. Esse homem, Elimeleque, casado com Noemi, ele foi congratulado, foi abençoado, porque naquela época, além dele ter, ao invés dele ter um filho homem, a Bíblia vai dizer que ele teve 2 filhos homens. E se você não sabe, até hoje, há uma aversão entre os judeus quando nasce uma mulher, quando nasce uma menina. Você vê que a mulher, naquela época, quando nascia uma menina, ela ficava 40 dias sendo considerada impura. Ela ficava 40 dias de impureza. Nesses 40 dias, o marido que teve a filha, mulher, ele ia no templo todos os dias e ele pedia perdão a Deus por ter gerado uma filha. Até hoje, os judeus, quando vão orar no Muro das Lamentações, eles começam as suas preces dizendo: meu Deus, obrigado por não ter nascido mulher. Quando nascia um homem, a mulher ficava 7 dias considerada impura. Para a mulher era uma glória, para a mulher era ela andar com um sorriso de orelha a orelha, dizendo: eu gerei um filho para o meu marido, eu gerei um homem para o meu marido que vai dar sequência, né, a nossa genealogia. Era uma glória, era um testemunho. Tive um filho homem, era para soltar fogos se existisse na época. E aí tem outras questões mais. O porquê que as mulheres, por muitos anos, elas eram tão deixadas de lado, mas não vem ao caso. Só para você entender, esse homem Elimeleque com Noemi, nascidos na terra da bênção, na terra do pão, na terra da provisão, além de estarem na terra da bênção, agora eles têm 2 filhos. Eles são a própria testemunha na terra de Belém. Por onde passam, por onde vão, por onde andam, eles mostram Deus. Mas, quando ouvem o rumor de fome, a Bíblia diz que Elimeleque decide pegar sua esposa, seus filhos e se mudar para Moabe. Moabe significa terra maldita, terra de maldição. Ele sai da terra da bênção por conta de alguns rumores e ele muda para Moabe. Ele vai embora para Moabe, terra maldita, terra amaldiçoada, terra da maldição. Mas não pense você que ele saindo da terra da provisão, da bênção, do pão, e chegando em Moabe, na terra da maldição, no estalar de dedos, ele sofreu as consequências dessa sua saída de Belém. Pelo contrário, na terra de Moabe esse homem prosperou. Na terra da maldição, esse homem Elimeleque, ele venceu, ele se tornou fazendeiro. Na terra da maldição, esse homem se tornou rico. Na terra da maldição, esse homem teve prosperidade. Mas uma coisa você vai entender,
que uma coisa é você sair de um lugar e ir para o outro, ou porque você foi vendido como escravo, que foi o caso de José, e vencer na terra do inimigo. Uma coisa é você vencer na terra do inimigo, como foi o caso de Isaac, que Deus disse, nessa terra você vai vencer. Uma coisa é você vencer numa terra de maldição, quando Deus está com você e está dizendo, e está assinando, e está aprovando e dizendo, aqui você vai vencer. E outra coisa é você deixar a terra da bênção, você deixar a casa do pão, da provisão, você deixar aquilo que é bênção e você ir para uma terra de maldição ou viver uma vida maldita, porque você não soube confiar, porque você não soube esperar, porque você não soube permanecer na terra da bênção, enquanto vinham os rumores de fome. Ele vai para Moabe, e lá em Moabe, ele vence, ele prospera, lá em Moabe ele faz a diferença, lá em Moabe ele tem uma vida bem sucedida, só que ele não estava mais na terra da bênção. Ele não estava mais na terra do pão, ele não estava mais na terra da provisão, ele não estava mais em Belém. Eu imagino Deus esperando todos os dias Elimeleque tomar uma decisão e voltar para Belém. Eu imagino Deus todos os dias esperando que ele se arrependesse, esperando que ele de fato caísse em si e enxergasse a besteira que ele estava fazendo, de ter saído do socorro de Deus, de ter saído de debaixo das asas de Deus. Por que Deus estava esperando? Porque Deus respeita a própria lei dele, que nos deu livre arbítrio. Somos nós que decidimos se queremos viver na terra da bênção ou na terra de Moabe. Somos nós que decidimos se queremos permanecer na fé ou não, se queremos estar debaixo da unção, da proteção de Deus, ou se a gente quer vencer na força do braço, se a gente quer vencer dando um jeitinho brasileiro. E quantos crentes, quantas pessoas, quantos que um dia estiveram em Belém, quantos que um dia estiveram na terra do pão, na terra da provisão, estiveram com Deus, e porque não venceu na hora que queriam, não recebeu na hora que desejavam, essas pessoas, pelos rumores do mal, do inferno, do diabo, criando situações ou problemas, ela deixou a terra da bênção, ela deixou a terra do pão, da provisão, ela deixou de ser fiel a Deus, ela deixou de servir a Deus, ela deixou de honrar a Deus, e ela foi tentar vencer na vida de uma forma ilícita. Ela foi tentar vencer com a força do braço, e a primeira coisa que ela faz, quando ela sai da terra da bênção, quando ela sai de Belém, é ser infiel. E aí tem alguns casos interessantes que parece que ela sendo infiel a Deus, parece que ela vivendo no pecado, parece que ela vivendo uma vida avessa ao que Deus ensina, está dando certo, está funcionando. Não pense você que vivendo no pecado, que tentando vencer, sendo infiel a Deus, as coisas estão andando, estão dando certo. Não pense você que Deus está fazendo vistas grossas. Não pense você que Deus não está vendo, porque em alguns casos Deus ele dá corda e dá corda para ver se a gente cai em si, para ver se a gente se arrepende, para ver se a gente volta para Belém, volta para a fé, volta para Ele. E quando chega a um ponto, a um momento que essa pessoa não cai em si, porque parece que está dando certo, parece que está tudo favorável a ela na terra de Moabe, na terra da maldição, então todo sonho ou todas aquelas conquistas são interrompidas. Num belo dia, Elimeleque devia estar no seu armazém, contando as suas sacas, devia estar no seu armazém, fazendo a sua matemática das suas conquistas, das suas bênçãos. Os seus filhos já tinham casado, ele tinha sucesso na terra de Moabe, e ele morre com seus 2 filhos. Eu lembro que Jesus, numa
parábola ele disse que um homem, ele estava um dia num celeiro contando as suas sacas. Ele estava contando a sua riqueza que ele juntou naquele celeiro e ele disse: bom, com tudo isso eu vou viver muitos anos. E naquele dia Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? De repente, Jesus estava falando aquilo sobre o que aconteceu com Elimeleque, porque ele morreu. No auge da sua vitória, da sua conquista, os seus anos foram interrompidos. Os seus 2 filhos morreram também. E ele deixa Noemi, viúva, Ruth, que é a sua nora, que chama? Nora, as 2 noras, Ruth e Ofra. Ficam as 3 viúvas na terra da maldição. Ruth e Ofra eram moabitas, eram dessa terra. Noemi era de Belém. As 3 estão agora viúvas. E uma mulher viúva, naquela época, não tinha nenhum valor, principalmente se ela não tivesse mais filhos, para poder se casar. Eu imagino Noemi no caixão falando com Elimeleque. Eu não podia falar, porque a mulher não tinha autonomia na época. Mas eu pensava, a gente não podia ter saído de Belém. A gente não podia ter saído de Belém. Ou então, já que a gente saiu, eu pensava, a gente podia ter voltado antes. A gente podia ter dado ouvidos antes. Mas agora você foi embora, morreu. O que Noemi fez? Falou com Ruth, falou com Ofra, falou para elas o seguinte: é melhor vocês voltarem para casa dos seus pais. Porque o que vai ser da vida de vocês? É melhor vocês retornarem para a família de vocês. Vocês vão casar com outras pessoas ou com outra pessoa e vão dar sequência à vida de vocês, porque eu não tenho mais filhos para vocês se casarem. E Noemi, o que você vai fazer, Noemi? Noemi, eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar para a terra da bênção. Eu vou voltar para a terra de onde eu não deveria ter saído. Eu vou voltar para o lugar de onde eu não deveria ter me afastado. O que eu estou querendo que você compreenda, que você entenda nessa mensagem? Você saiu da presença de Deus. Você deixou de ser fiel a Deus. Você deixou de obedecer a Deus. E você está vivendo no pecado. Você deixou de obedecer a Deus. Você deixou de andar com Deus. E você está sendo infiel a Deus. E as coisas para você de repente estão indo bem. Estão dando certo. Mas eu quero que você entenda que mais cedo ou mais tarde a conta vem. Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Deus visita o pecado dos pais aos filhos até a 4ª geração. O que os filhos tinham a ver? Tinham com respeito ao pai ter saído de Belém e ido para Moabe? Nada, aparentemente. Mas uma coisa reflete a outra. Uma maldição se reflete nos filhos. Vai espalhando para todas as áreas da sua vida. As coisas estão aparentemente dando bem, ou você está se dando bem no pecado, você está se dando bem sendo infiel, você está se dando bem. Dentro da igreja não é mais dizimista, dentro da igreja você não é mais fiel, você está dentro da igreja, mas você não está mais em Belém, você não está mais obedecendo, você não está mais sendo fiel, e aparentemente está tudo dando certo. Está tudo dando certo, porque você está indo com o seu braço. Aí alguém aqui vai dizer assim: mas o bispo Jacó, ele também não comprou o direito de primogenitura de Esaú? Ele não foi meio que na força do braço? Foi! E você quer pagar o preço que ele pagou? Você quer gemer o tanto que ele gemeu no deserto, tanto que ele gemeu, tendo o seu salário diminuído mais de 10 vezes? Você quer terminar a sua vida aleijado de uma perna como Jacó? Pagou o preço.
Não foi fácil como ele pensava. Às vezes a pessoa está vendo as coisas fluírem no pecado, está vendo as coisas dando certo no erro, e ela está achando que está tudo bem. Mas lá no fundo o Espírito Santo está cobrando. Lá no fundo Deus está todo dia olhando para ela, esperando ela tomar uma decisão de voltar. Voltar a ser fiel, voltar a orar, voltar a clamar, voltar a andar com Ele, voltar não só a ser dizimista, mas voltar a estar com Deus no primeiro amor, na primeira fé, na obediência. Eu imagino que quando os 3 homens, o marido de Noemi e os 2 filhos, eles iam para o campo, eles iam trabalhar, Noemi e as suas 2 noras, Noemi pregava, Noemi falava, Noemi dizia lá em Belém: o Deus dos judeus, o Deus de Israel, Ele, diante de uma muralha intransponível, Ele derruba as muralhas de Jericó. Eu imagino Noemi pregando, eu imagino Noemi dando testemunho. O Deus de Israel abriu o mar vermelho. O Deus que nós servimos, Deus deu vitórias aqui, vitórias acolá. Porque elas eram da terra de Moabe, elas eram moabitas, elas eram da terra da maldição. Não tinha nada a ver com a fé, nada a ver com Deus. E quando Noemi diz: eu vou voltar para Belém, e toda a riqueza do meu marido, tudo eu deixo aqui, eu não levo nada para lá. Orfa deu um beijo em Noemi e partiu para a casa do papai. Ruth, moabita também, disse para Noemi: não, eu não te deixo, mas eu não tenho mais nada para te oferecer. Eu não te deixo. Você, Noemi, não tem para me oferecer, mas o teu Deus tem. O Deus que você me mostrou, o Deus que você me pregou esses anos, Ele tem para me oferecer. Eu estou apaixonada por esse Deus. Eu estou apaixonada por essa fé que você me mostrou. Você, Noemi, está deixando tudo para voltar para a sua terra natal. Você está deixando tudo para voltar para Belém. Eu vou com você. E Noemi disse: não, vá para a casa da sua família. Você é nova, você é bonita, você tem como se casar, você tem como ainda viver muitos anos. E Ruth disse: não, onde você for, eu também vou. E aí você imagina Noemi saindo de Moabe com Ruth, de luto, toda vestida de luto, as duas com a sacolinha na mão, o caminho perigoso, salteadores, etc. No caminho, só 2 mulheres. Imagino que até os bandidos não quiseram tocar, não quiseram fazer nada, porque diziam, deveriam pensar: ali vão 2 coitadas viúvas. E a Bíblia diz que quando Noemi entra em Belém com Ruth, chegam em Belém, onde Noemi sabia que era a casa da bênção, da provisão, do pão. Eu faço uma pergunta para você: se você fosse amiga de Noemi, há muitos anos sem ver Noemi, e agora Noemi está entrando ali pelos portões da cidade, quanto tempo que você não a via? Você está vendo que ela está vestida como viúva, não tem bagagem, não tem animais, não tem ouro, não tem nada. Mas você conhece Noemi? Quando você a vê entrando, o que você faria? Você iria receber, recepcionar. Provavelmente você iria correr, dar um abraço, matar a saudade. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ela entra em Belém, a boca miúda começa a dizer: olha lá a maldita, olha lá aquela que desprezou, aquela que saiu daqui de Belém, foi para Moabe. Olha como que ela está voltando, vazia, sem filhos, sem marido.
amaldiçoada, e junto com ela uma moabita que era maldita, terra da maldição. Sabe por que isso? Porque nós somos o único exército que mata os seus soldados. Nós, crentes, somos o único exército que apedreja os nossos soldados, que mata os soldados. Ovelha não mata ovelha. Quem mata a ovelha é lobo. E infelizmente, no nosso exército de crentes, de cristãos, de evangélicos, está cheio de lobo disfarçado de ovelha. Está cheio de lobo que não vê a hora de você escorregar, que não vê a hora de acontecer alguma coisinha para dizer: está vendo? Eu avisei, não falei? São malditos e não sabem. Infelizmente, no nosso meio cristão, tem um monte de lobo. E são esses que, dentro de Belém, na presença de Deus, não conseguem entender ou o porquê que vivem uma vida de maldição dentro da igreja. Porque os olhos são maus, o coração é mau. São pessoas que não têm misericórdia, querem misericórdia, mas não têm. São pessoas que se fazem juízes dos outros. São os super santos, são os apedrejadores que nós temos. São aqueles que vivem com pedras nas mãos e vivem procurando defeito, vivem policiando os outros para poder apedrejar. E ainda usam uma frase assim, bem sutil: devemos orar. Para disseminar a fofoca, diz: você viu quem chegou? Você viu quem acabou de voltar de luto, sem marido, sem filho, que morreu, maldita? A Noemi, vamos orar por ela. Só para contar a fofoca. Só para disseminar a fofoca. Pessoas que infelizmente estão matando as outras com a sua boca. Sabe quem são os meus maiores inimigos hoje? São crentes, são evangélicos, são pessoas do meio cristão. Eu disse outro dia e repito: procura o site fuxico católico, fuxico muçulmano, não existe. Mas tem fuxico gospel, que é crente apedrejando crente, que é cristão jogando pedra em cristão, é cristão matando cristão. Infelizmente é isso que acontece com muitas pessoas no nosso meio. Que o espírito é mau, mas ela quer transparecer que está bem. Ela quer mostrar uma coisa que no fundo ela não é. Você vê que o Deus vivo de Israel, você vê que o Senhor Jesus, os fariseus chegaram para Jesus e disseram para Jesus assim: fala, com que autoridade você faz essas coisas? Conta, com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você prega, você faz milagres? Jesus falou: se vocês me responderem uma pergunta, eu respondo com que autoridade eu faço essas coisas. E os 3 fariseus, os doutores da lei, conhecedores da lei, eu imagino eles pensando assim: bom, Jesus deve perguntar alguma coisa da teologia, Jesus deve perguntar como que Isaías fez isso, qual era a madeira que Moisés abriu o mar vermelho do cajado dele, deve perguntar uma coisa muito difícil. E Jesus disse assim para eles: o batismo de João é do céu ou da terra? É de Deus ou dos homens? Uma coisa tão simples. E os 3 ficaram meio sem saber o que fazer. Vem cá, vamos conversar aqui no cantinho primeiro. Se a gente falar que o batismo de João é dos homens, os homens aqui têm João como profeta, eles vão matar a gente. Se a gente falar que é do céu, então a gente testifica o que Jesus prega. Aí chegaram para Jesus: Senhor,
não sabemos responder. Jesus falou, eu também, então não vou responder o que vocês perguntaram, com que autoridade eu faço essas coisas. Então também eu não vou falar. Você vê que quando você está vivendo, segundo a palavra de Deus em Belém, não se explica. Milagre, poder sobrenatural, não se explica. É o poder da fé, é o poder de Deus. Eu gosto muito da teologia, mas tenho medo dela. Porque a maioria dos teólogos, quando vão se aprofundando, chega um momento que eles dizem, a Bíblia diz uma coisa que ela não queria dizer. Final da teologia é essa. Porque poder de Deus não se explica. O reino de Deus não consiste em sabedoria, e sim em poder. E poder não se explica. A pessoa ficar com nojo do vício, a pessoa vomitar, 20 anos dominada pelo vício, e na hora que você faz uma oração, um clamor, uma decisão que ela toma, na hora ela começa a vomitar. Isso não se explica. É o poder de Deus. Sabedoria humana não dá para explicar isso. Ciência não explica isso. O poder da cura, da libertação, da transformação, só o poder de Deus. Vem do céu, vem do alto. Vem para aqueles que estão com a vida em Belém. Você conhece alguém que saiu de Belém? Você conhece alguém que saiu, se afastou de Deus? Olha para a tua mão esquerda. Coloca pela fé essa pessoa aí na tua mão esquerda. Coloca o nome dessa pessoa que você conhece, que saiu de Belém, que saiu da presença de Deus, que se afastou de Deus. Coloca ela na mão esquerda, fecha. Fecha, abre a mão direita. Conhece uma outra que saiu de Belém, que se afastou de Deus, que um dia esteve com Deus, que um dia andou com Deus, hoje está no vício, hoje está no pecado, hoje está no mundo, está na idolatria, na prostituição, hoje está vivendo de uma forma ilícita. Coloca ela na tua mão direita, fecha a mão direita, traz as duas para o peito e abraça essa pessoa dizendo, meu Deus, dá uma segunda chance, meu Deus, socorre, porque era isso, pode abrir os olhos e olhar para mim, era isso que as pessoas tinham que fazer com Noemi, correr e abraçar e festejar a sua volta. É isso que Deus faz quando alguém volta, é isso que Deus faz quando alguém se aproxima. Foi isso que ele fez quando o filho pródigo voltou, deu uma festa. É isso que você precisa entender. Se você está na terra da maldição e decide voltar para a bênção, decide voltar para Deus, Deus está te recebendo de braços abertos, ainda que alguém esteja criticando, falando mal, mas Deus está te recebendo de braços abertos. Aí você imagina, Noemi fica na casa de um parente, fica na casa de outro, e com ela tem Ruth, que é considerada maldita, porque ela é moabita, da terra da maldição. E aí você imagina, Noemi já estava velha, Noemi já não tinha condições de trabalhar, Noemi já não tinha força, e Ruth vai bater numa porta e diz, olha, eu queria um emprego, você tem um emprego aí, porque eu preciso levar comida para Noemi. Ah, eu queria te dar um emprego. Você não é daqui não, né? Não, eu sou de Moabe. Bateu a porta na cara dela. E ela ia para outra porta. Eu queria um emprego porque eu preciso levar comida para casa. Mas você não é daqui, é? Não, eu sou de Moabe. Então, maldita, bateu a porta. Até o dia que Ruth decide. Ela diz assim para Noemi, eu não vou ficar aqui parada. Eu vou lá no campo, onde os homens estão pegando as espigas de cevada. Para a gente entender melhor, como se fosse hoje espiga de milho. Eu vou lá, vou fazer alguma coisa, eu sei que o trabalho é de homem, mas eu vou lá pedir trabalho. Eu vou lá fazer alguma coisa, porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trazer alimento. E Ruth vai, e chega lá nessa roça, onde o trabalho é masculino, só tem homem. Imagine você, homem, com um balaio, quebrando espiga de milho, botando no balaio. Aí chega uma mulher. Chega a Ruth, vem cá, Ana Cláudia. Toda bonitinha, maquiada, a mãozinha lisinha,
para quebrar milho. Venha, Ruth. Aí chega a Ruth. Pois não, eu queria um trabalho. Mas você fazer trabalho de homem? Pois é. Você não é daqui, né? Não, sou de Moabe. Mas mesmo sendo de Moabe, aquele capataz, aquele chefe da roça, ele disse, eu vou deixar você quebrar milho. Vou deixar você pegar umas espigas de milho. Em outras palavras, vamos ver, pelo menos para a gente se divertir um pouquinho, ver ela trabalhando, toda bonitinha, toda arrumadinha. Vai lá, pode ir. E ela foi lá, vem cá, Ruth, quebrar espiga de milho. Aí você imagina, toda sem jeito, não tem habilidade, não tem força, mas tem vontade. Você não imagina o quanto você mexe com o coração de Deus quando Ele vê do céu que você não tem força, mas você tem vontade. Ruth não tinha força, mas tinha vontade. Ruth também abandonou a sua terra natal. Ruth também deixou sua parentela. Ruth deixou a sua família. Ruth deixou a terra maldita, porque ouviu falar de um Deus que ela não conhecia. Ouviu falar de uma fé que ela não conhecia. E ela foi fiel à sua sogra, como se ela estivesse sendo fiel a Deus. Ela foi cuidar da sua sogra como se ela estivesse cuidando de Deus. Ela foi tentar ajudar a sua sogra. Ela foi trabalhar numa roça para levar sustento para a sua sogra, como se ela estivesse fazendo para Deus. E agora ela está ali quebrando milho, sem jeito, sem força, mas tem vontade. Você tem força, mas você não tem força. Mas se você tem vontade de vencer, você pode não ter força, você pode não ter capacidade, você pode não ter jeito, mas se você tem vontade, Deus, Ele vai te socorrer. Ele não vai te desamparar, mesmo você sendo de Moabe. Mesmo se você for aquela pessoa que está acabando de chegar de uma terra maldita. Você estava vivendo na maldição, você estava vivendo no pecado, você estava vivendo aquém do poder de Deus, longe dele. Mas porque você tem vontade, porque você quer agradá-lo, porque você quer honrá-lo, porque você quer servir ao Deus que você está ouvindo, Ele vai te socorrer. No final do dia, ela devia estar com a mãozinha cheia de bolha, sangrando. O balaio dela não devia ter muitas espigas. De repente, chega o dono da roça. O capataz devia pensar assim, mas hoje não é dia, meu Deus, do dono da roça, o Boaz, vim aqui, logo hoje que eu fiz uma presepada, deixei uma mulher trabalhar, e não falei com ele. Desce para a sua carruagem, desce aquele sujeito, bem arrumado, rico, mistura de Brad Pitt com Formigone. E ele diz para o capataz, eu vim dar uma olhada nas eiras. E o capataz devia estar gaguejando, mas logo hoje, pois é hoje, vem por aqui, não, eu quero olhar tudo. E ele vai, o dono da roça, o Boaz, aí ele vê uma eira, está direitinho, pegaram todas as espigas. Ele vê a outra eira, fizeram direitinho. Aí ele vai para uma outra, e aí ele olha para essa outra eira, ele diz, quem é aquela mulher? O capataz diz, não, é que ela é Ruth, ela é moabita, ela é viúva, e eu deixei ela aqui para pegar umas espigas, até para a gente tirar um pouquinho de sarro dela, para a gente fazer uma graça, porque ela não tem jeito para nada, ela não consegue trabalhar, ela não tem força. Mas eu já estou pedindo para ela despedir ela, já vou mandar ela embora. Não. Psh, fica quieto.
Como que está lá a eira dela? Ih, está cheio de espigas, não pegou nada. Como que está a eira dela? Ih, não conseguiu apanhar nada, não tem força. Tem vontade, mas não tem força. E Boaz falou assim, então faz o seguinte. Pega as espigas. Não deixa ela ver. Não deixa ela perceber. Vai lá e vai soltando as espigas próximo dela, na eira dela. Não deixa ela ver, mas vai soltando as espigas. Deixa as espigas lá. Não, mas ela não colheu. Mas eu estou mandando, eu que mando aqui. E aí Ruth está terminando o dia, daqui a pouco ela estava pegando aqui uma espiga aqui, quebrando aqui, arrancava o pé inteiro. Ela olhava, uma espiga aqui, uma espiga aqui, e botava, a outra espiga aqui, e colocava. E foi colocando. No finalzinho do dia, o balaio está cheio. Um efa. Paga a moça. Não, mas paga a moça. Prazer. Boaz. Vou te levar para jantar hoje. Lá no aquele restaurante que você gosta. A Bíblia diz que Boaz, quando olha para Ruth, o coração despedaça. Ele apaixona. Para resumir, Ruth levou dinheiro para casa, levou comida. Para resumir, Ruth se casa com Boaz, com o dono da roça. Psiu. Sabe quem acabou de chegar aqui? O dono da roça. Boaz significa Senhor. O dono da roça, o nosso Senhor, o nosso Boaz, o nosso Deus, acabou de chegar aqui. Ele está olhando para uma eira do João, do José, da Maria. Ele está dizendo, a eira está bem cuidada. Ele está recebendo os milagres direitinho. Ele está colocando toda a força. Ele está fazendo, não é? Tá. Mas o dono da roça, o Boaz, está aqui hoje. Está olhando para você e está falando assim, cadê as espigas dela? O dono da roça está olhando hoje para você e está falando, cadê as espigas que ela veio buscar? Ela veio buscar uma espiga da cura e ela não recebeu. Joga lá perto dela, para ela pegar. Ela veio buscar a espiga do perdão e o balaio dela está vazio. Joga lá a espiga perto dela, que ela vai receber o perdão hoje. Ela veio buscar a espiga da felicidade no amor, da família. Ela veio buscar hoje uma espiga de milho, do milagre. E ela não recebeu ainda. Eu estou vendo que a eira dela não está colhida. Eu estou vendo que o cesto dela, o balaio dela está vazio. Joga lá perto dela. O dono da roça hoje está dando ordem para os anjos. Está falando assim, joga a espiga perto dela que ela precisa. Porque hoje ela vai voltar para casa com muito mais do que ela veio buscar. E o principal, eu me caso com ela. Deus quer casar com você. Deus, Ele quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Ele quer te acolher. Não importa de onde você veio. Se é da terra da maldição, se é da Cracolândia, se é da prostituição, não importa de onde você veio, de onde você saiu. O que importa é que se você creu no que foi pregado, creu no que foi anunciado e decidiu se voltar para Deus, não tinha força, mas tem vontade, Ele está aí para te socorrer. Você abandona Moabe, abandona o pecado, abandona a maldição e se casa com Deus. Filho de Boaz com Ruth, nasce Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Deus colocou aí nos teus pés, e você nem viu enquanto eu pregava, as espigas que você estava precisando.
Fique em pé, por favor. Deus, Ele valoriza as pequenas atitudes. Deus valoriza aquilo que ninguém valoriza. Ruth disse para sua sogra: eu não vou te deixar, porque o Deus que você pregou para mim, eu quero conhecer. O Deus que você me mostrou, eu quero encontrar. E Deus viu em Ruth esse desejo, essa vontade de conhecê-lo. E Deus preparou tudo para que ela se casasse com o dono da roça, com Boaz. Boaz, eu vou repetir, é o nosso Senhor. Ele está vendo a sua sinceridade. Ele está vendo até as lutas, as perseguições, as portas fechadas na cara, as pedradas, as calúnias. Mas Ele mandou deixar as espigas no seu caminho. Não vai faltar. Volta para Belém. Se você estava afastado, volte. Você nunca esteve em Belém? Venha. Venha que tem salvação. Venha que tem felicidade. Coloque as mãos no coração. Faz um voto com Deus. De jamais sair de perto de Noemi. Ou seja, você está dizendo: eu jamais vou sair da presença de Deus. Eu jamais vou sair de Belém, da terra da provisão, do pão, do altar. Se você saiu, volte. Noemi está voltando. Ruth está voltando. Noemi está voltando e Ruth está vindo com ela. Deus está falando: volte. Volte a orar como você um dia orou. Volte a sonhar como um dia você sonhou. Volte a fazer voto como um dia você fez. Volte a ganhar almas, a evangelizar como um dia você evangelizou. Volte a servir a Deus como um dia você serviu. E aí você vai imaginar Ruth casada com Boaz. Será que faltou alguma coisa para Noemi? É claro que não. É fato que não. Mas Deus, Ele está aqui agora, lançando as espigas nos seus pés, no seu caminho. Ele está dizendo: pega as espigas. Ele está dizendo: confia. Ele está dizendo: permaneça. Peça perdão pelos erros. Abandone os erros, abandone os pecados. Abrace a fé, abrace o Senhor Jesus. Faz um voto de estar com Ele, de permanecer com Ele. Faz um voto de olhar somente para Ele. Não saia da terra de Belém. Não saia da presença de Deus, ainda que venham as lutas, ainda que venham os rumores. Permaneça em Belém, permaneça na terra da provisão, permaneça na terra da bênção, permaneça sendo fiel, permaneça crendo, confiando. Mas se você saiu, volte enquanto há tempo, volte enquanto há esperança. Aleluia. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades
amizades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Eu quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo, priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, chame Ele. Vem, Senhor, Assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Vem, Senhor. Vem, Senhor, Assumir assumir o primeiro lugar. o primeiro lugar. Minha prioridade é Te buscar. te buscar acima de tudo que há. Eu não quero vaidade Eu não quero vaidade para chegar no fim da idade, para chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo, ter aproveitado o mundo e pouco te prover. quero perfumar o céu Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa Construir na minha casa uma sala para nós dois. uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, Por inteiro te adorar. por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, eu quero voltar Para os teus braços, e viver tudo de novo. priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz Se o Senhor se o Senhor não estiver em mim. chame Ele. Vem, Senhor, Assumir assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. aí no seu lugar. O Senhor Jesus está aí na tua frente. O Boaz, o Senhor da eira, Ele está aí na tua frente. Ele está vendo que você às vezes não tem força, mas você tem vontade. Isso move, isso mexe com o coração de Deus. Quando Ele vê uma pessoa que mesmo sem força,
ela tem vontade. Ele está aí, na tua frente, entregando as espigas que você veio buscar, entregando o socorro que você veio buscar. Ele está aí na tua frente. Ele quer fazer novas todas as coisas. Deus, Ele quer se casar contigo. Deus, Ele quer ter esse pacto, essa aliança com você. Receba o perdão. Deus te purifica, te limpa, te lava, te renova. Nada acontece por acaso. De repente, tudo aquilo que houve com o marido de Noemi, tudo aquilo que aconteceu, Deus, Ele pega aquela fraqueza, Deus, Ele pega aquela infidelidade, aquela desobediência, e Ele realiza o plano dEle de salvar Ruth, de transformar Ruth, porque é assim que Deus trabalha. Nas pequenas coisas, Ele faz coisas extraordinárias. Num simples ato, numa simples atitude de Davi levar comida para os seus irmãos. Naquele dia, Deus estava dizendo: hoje você não está indo só levar comida para os seus irmãos, hoje você terá a sua maior vitória, que é matar o gigante. Numa simples atitude de Saul, que o pai mandou ele buscar, procurar jumentas que se perderam. Naquela situação, Deus, Ele disse: você está indo buscar jumentas que se perderam, mas eu vou consagrar você a rei de Israel. Às vezes queremos ser rei, mas não queremos procurar jumentas. Às vezes queremos ser herói de guerra, mas não queremos levar comida para os irmãos. Queremos matar o gigante, mas não queremos levar comida para os irmãos. Nessa situação que você estava vivendo ou está vivendo, Deus tem um plano para se cumprir. Deus tem um propósito para se cumprir. Ele está dizendo: confia, mesmo sem força, permaneça, mesmo sem vontade, permaneça, mesmo sem força, lute, porque o plano dele vai se realizar. E o principal do plano, ou dos planos, é a salvação. Não é dar simplesmente as espigas que vão sustentar, que vão te atender por um tempo, mas o que Ele quer é escrever o nosso nome no livro da vida. O que Ele quer é salvar a nossa alma. Ele te limpa, te lava, te purifica, te perdoa. Seja perdoado dos seus pecados. Você voltou para Belém, você voltou para a casa da bênção, você voltou para a terra da bênção. Então receba o Espírito dele, receba o abraço dele, o poder dele. Agora levante o seu rosto e adore ao Senhor Jesus. Faça uma declaração de amor sincera, verdadeira. Pensa em cada palavra que você diz para ele. Não fique frio nesse momento não, mas rasgue a sua alma na presença dele. Fala: meu Pai, meu Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, te enalteço. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara. Tu és o Deus da minha salvação, tu és o meu amor, o meu redentor. Que privilégio, que prazer é poder estar aqui te adorando. Que prazer é poder estar aqui te enaltecendo, te exaltando. Ah, meu Deus, que prazer, que honra, meu Deus, é saber que somos filhos. Que honra, que prazer é saber que o Senhor está aqui conosco, é saber que o Senhor nos buscou, é saber que o Senhor não nos desprezou. Aleluia, meu Senhor Jesus. Abraça o Pai,
Abraça o Senhor Jesus. Receba o Espírito dele, a presença dele. Aleluia. Prazer é quando choro, estás bem perto. É honra ter um Pai assim, eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. Que honra é te adorando, chamar, te vai contemplando, vai exaltando. Receba o Espírito dele, a presença dele. Receba o abraço do Pai. Aleluia. Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te seguir. Te amo, meu Senhor. Receba a presença dele. Adore, contemple, exalte. Rasgue a sua alma. Noemi voltou, trouxe Ruth para Belém. Você voltou para a fé. Você voltou para Deus. Você decidiu ter essa aliança, esse pacto com Deus. Então receba a presença dele, o abraço dele, o poder dele. Receba o Espírito dele. Aleluia. Nós te adoramos, te louvamos, te enaltecemos, te bendizemos de louvores. Que privilégio, meu Deus. Que prazer, meu Pai, é saber que o Senhor nos recebe com alegria, é saber que o Senhor nos recebe de braços abertos. Abraça essas pessoas, faça tudo novo, tudo diferente, meu Pai, na vida do teu povo, na vida dos teus filhos. Aleluia, meu Pai, meu Senhor. Ouça a voz de Deus. Ele está aí na tua frente. Ele está observando cada passo, cada ação, cada reação sua. Ele já providenciou as espigas que você estava precisando. Ele já providenciou as espigas que você estava necessitando. Ele quer se casar com você. Deus está apaixonado por você. Ele quer você 100% servindo a Ele, andando com Ele, obedecendo a Ele. Fala para Ele: eu jamais vou desistir, eu jamais vou me afastar do Senhor, eu jamais vou sair do teu altar, da tua direção, da tua provisão, meu Pai. Receba paz. E se você conhece alguém que se afastou, se você conhece alguém que saiu da presença de Deus, de Belém, da terra da bênção, está vivendo hoje na terra da maldição, Deus, Ele vai te usar para você resgatar essa pessoa. Deus vai te usar
para você ser a Noemi na vida dessas Rutes que estão perdidas por aí. E você vai trazê-las. Você vai trazer essa pessoa para a terra da bênção. Fala: Deus me usa para ganhar almas. Eu quero ser bênção na vida de alguém. Eu quero ser instrumento de valor nas tuas mãos. Eis-me aqui, meu Senhor. Eis-me aqui, meu Pai. Pegue a sua melhor oferta nas suas mãos. Você chegou um pouco atrasado, tem dízimo, tem voto com Deus. Tudo que relaciona a sua fidelidade, sua obediência, sua fé, traga nas suas mãos. Traga aqui na frente. Coloca aqui na sacola. Às vezes você não estava nem preparado para dar uma oferta, mas Deus está te tocando para você fazer uma oferta, para você dar um valor que você não estava nem preparado. Obedeça. Pode dar, que vai voltar multiplicado. Pega o melhor, ainda que seja uma moeda, mas que seja o melhor. Coloca aqui na sacola, no alforje, e receba multiplicado. Essa é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você semeia, ainda que seja com lágrimas, você colhe com alegria. Abençoa esse terceiro mês, meu Pai. Abençoa esse terceiro mês que vai começar logo mais. Que venha sobrar. Que essa pessoa tenha fartura em todas as áreas. Fiquem todos em pé. Segura os pertences. Ana Cláudia vem aqui também no altar para a gente orar pelos casais. Consagra o perfume, meu Deus. Que seja o teu perfume na casa dessa pessoa, perfumando essa casa de maneira que os que não se converteram se convertam. Consagra essa água, que ela seja um santo remédio tanto para o corpo quanto para a alma. Consagra esse terceiro mês, meu Pai, que nós vamos começar. Que já essa semana seja de novidades, de vitórias, de maravilhas, de respostas. Que o Senhor possa sustentar esse povo com trigo mais fino, com o mel que escorre da rocha. E aqui, agora, nós oramos pela família, nós oramos pela vida amorosa, pela vida sentimental, oramos pelos casais. Que o Senhor possa transformar essa família na casa da bênção. Que seja a casa da bênção. Que haja paz, que haja amor, que haja compreensão, que haja respeito. Que esse marido seja um marido melhor, que essa esposa seja uma esposa melhor. Essa pessoa que se encontra sozinha, meu Deus, que o Senhor possa transformar a vida amorosa dela e completá-la. Que o Senhor possa mudar primeiro ela, para depois através dela. Pois nós abençoamos a família, abençoamos tudo e a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu abençoo a minha casa. Eu quero ser bênção para o meu lar. Eu quero ser bênção para a minha família, hoje, amanhã e para todos sempre. E quem crê, diga amém. E graças a Deus.